Olá pessoal, aqui é a Rafaela. Em um dos últimos vídeos que o João postou aqui no canal, ele falou um pouco como foi a tese dele, ele folheou a tese, também disse algumas coisas que ele aprendeu. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos práticos de como escrever uma tese, um artigo científico. Enfim, as coisas que eu vou falar hoje vale para qualquer outro documento científico ou literário, tá? É claro que a gente vai fazer algumas adaptações, mas no geral as dicas que eu vou passar agora, elas podem ser aplicadas, tá? Então, a primeira dica que eu gostaria de passar, na verdade, foi o meu orientador de mestrado, de estágio na França, durante o mestrado, que me ensinou quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado aqui na França. Então ele falou o seguinte: primeira coisa, escreva os seus tópicos de uma forma geral. Faça um outline do documento como se fosse uma storyline, ok? Então faça uma outline do documento, certo? O que você vai dizer? Por exemplo, se a gente não quiser ficar falando em inglês nesse vídeo porque não é muito legal, a gente pode falar também esse storyline, meio como se a linha de pensamento é a história que você quer contar, tá bom? Então eu vou dar um exemplo de uma tese e vai ser um exemplo meramente ilustrativo para vocês compreenderem essas dicas que eu quero passar para vocês. Então, por exemplo, a tese ela é o impacto da mídia social na performance acadêmica nos estudantes. Então digamos que esse é o seu trabalho. Foi isso que você estava pesquisando, que você estava estudando nos últimos 2-3 anos. Para escrever um documento acadêmico, a gente tem basicamente dois modos. O primeiro, que é muito comum no Brasil, e eu vou colocar aqui BR, porque é realmente muito comum essa forma de escrever, que é você faz uma introdução, e nessa introdução você tem a literatura, né, bibliografia, enfim. Aí geralmente você tem a metodologia, você tem os resultados, e daí aqui você pode ter o resultado e discussões, né, ou você faz isso junto, só que também pode estar junto, depende. Cada um faz da forma que preferir. E no fim, uma conclusão geral do documento como um todo, certo? E tem também uma outra metodologia, que é o meu caso, foi o caso do João, que aqui na França o pessoal faz assim, na Alemanha, que eles fazem como se fosse um livro, digamos assim, e eles fazem por capítulos, né? Então, geralmente, o que vai acontecer? Você vai ter uma introdução geral, e daí você vai ter capítulos principais. Então vamos dizer aqui capítulo 1. E nesse capítulo 1 você vai destrinchar com os resultados e a discussão. E uma conclusão. Aí digamos você tem, sei lá, 4, 5 capítulos disso. Vão ser tópicos diferentes, mas vão ter a mesma ideia, né? Então resultado, discussões, conclusões de cada capítulo. E daí por fim você vai ter uma conclusão geral. Eu tô falando, né, que isso aqui é o que a gente usou na França, enfim, é o que a gente tá mais acostumado. Mas isso aqui é muito utilizado, tá? No Brasil, nos Estados Unidos, enfim, esse método é muito utilizado também. Então eu vou começar, por exemplo, com esse aqui, que é esse método de você fazer toda a introdução, toda a metodologia, todos os resultados, todas as discussões. Então, vamos pegar lá, como eu tinha falado, essa tese, né, o impacto da mídia social na performance acadêmica dos estudantes. Então, por exemplo, a dica prática aqui é fazer os tópicos principais. É isso que eu tô falando para vocês, os tópicos principais. Nessa tese, o que vai ser? Dentro da introdução, você vai ter o que, por exemplo? A importância de entender os efeitos de mídia social. E você vai dar, por exemplo, um overview do que já existe, né, na literatura. E vamos dizer que você também vai querer fazer os diferentes pontos de vista. Quais são os aspectos negativos e positivos. Então essa, vamos dizer assim, é a sua introdução. Para a metodologia, geralmente é mais fácil. E eu esqueci de dizer, nesse cenário aqui, você pode ter a metodologia tanto dentro do capítulo quanto num capítulo separado, tá? Por exemplo, eu fiz um capítulo separado, mas muita gente faz em cada capítulo. Na metodologia vai ser mais fácil,
Por quê? Geralmente é o que você tem feito nos últimos 2 anos, 3 anos. Então você sabe fazer, é fácil. Então é descrever o desenho de pesquisa, né? Que a gente chama de research design, mas bom, desenho de pesquisa. Então, como que você fez, como que você chegou nos resultados que você vai querer apresentar? Aí você vai explicar a sua data collection, data analysis, etc. Ok? Esse daqui eu diria que é mais fácil de você fazer, e daí eu acho que o mais importante, que é o que geralmente o pessoal tem mais dificuldade, é na parte de resultados e discussões. Então, ainda nesse exemplo, o primeiro tópico é, digamos, o padrão de uso de mídia social. Aí um segundo tópico grande é o impacto positivo ou negativo do uso de mídia. E um terceiro, vamos dizer assim, vamos focar em 3 para não ficar tão longo, balancear a mídia social para o sucesso acadêmico. Eu vou parar por aqui, porque depois a gente vai estar em conclusões, tá? Eu não quero tomar muito tempo nesse vídeo. O mais importante, que eu geralmente vejo que as pessoas têm muitas dificuldades, é na introdução e nos resultados de discussões. Então, eu vou pegar aqui esse último exemplo para continuar as dicas. O que eu tinha falado para vocês, a primeira coisa era destrinchar em tópicos grandes. É o que a gente fez. Então, você vai pegar o seu documento Word, quando você for escrever, e você vai, ou você faz como eu tô fazendo aqui, destrincha ali, coloca os seus tópicos principais, cada um deles. Depois que você fez isso, daí eu acho que já é importante você abrir um Word, um LaTeX, que seja. Você precisa abrir os tópicos, tá? Então explica cada tópico principal, mas com apenas um parágrafo, tá? 5 linhas no máximo. Você vai destrinchar esse tópico principal em 3, 4 linhas, né? Coisa pequena. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui os meus principais resultados desse padrão de uso. Então, por exemplo, os estudantes usam mídia social, 6 horas por dia, todos os dias, para relaxar, conversar com amigos, etc. Tá? Gente, de novo, esse é um exemplo muito simples, que eu só tô fazendo para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? É óbvio que quando vocês forem fazer a tese de vocês, vai ser coisas diferentes e provavelmente muito mais complexo do que isso que eu tô mostrando. Mas o objetivo é vocês entenderem as dicas e como aplicá-las, tá? E não de fato o que eu tô mostrando aqui como exemplo. Ok. Então você escreveu ali aquelas 4, 5 linhas de cada tópico, tá? Então eu fiz aqui pro primeiro, mas você vai fazer pro segundo, pro terceiro, por todos os tópicos que você tem. Você vai colocar as informações principais. E o que é muito importante é não preocupa com a estrutura, tá? Então eu acho que isso aqui é muito importante. Não se preocupe nesse primeiro momento com estrutura. Depois, em um outro momento, que vai ser bem mais pra frente, você vai lapidar o seu texto. Mas o que é importante no começo é você escrever as coisas, né, que você primeiro são mais importantes, né? Por isso que eu falo o tópico e semitópico, e você conseguir escrever o máximo que você puder. Então vamos lá. Você escreveu já os seus grandes tópicos e você também colocou uma explicação breve de cada grande tópico. O próximo passo, como dica prática, que eu tenho para dar para vocês, e essa dica veio de um outro professor meu, no mestrado no Brasil. Ele estava me ensinando como escrever artigos e eu aplico essa dica que ele me deu para outros tipos de artigos científicos também, textos científicos, que é... Deixa eu apagar essa parte aqui, tá? Vamos fazer como se só fosse 2 tópicos, para dar espaço. Que é, você vai colocar as imagens. Então, vamos dizer assim, eu tenho um gráfico aqui para esse primeiro tópico, né? Esse é o primeiro. Eu tenho uma imagem que é de um gráfico X, eu tenho outra imagem que é de um gráfico Y, sabe? Vamos dizer que você tem 4, 5 imagens. Aí, com essas imagens, o que você vai fazer? Você vai escrever a legenda. E aqui, quando você for escrever a legenda, esse é o passo muito importante. É legenda descritiva. Mas não é só legenda descritiva, é super descritiva, ok? Então, nesse momento, quando você for escrever a legenda, então, digamos aqui você tem lá o seu gráfico, você vai escrever
a legenda o máximo que você puder sobre esse gráfico. Você vai descrever realmente muito bem. Então você vai escrever o principal resultado dessa imagem, você também vai escrever como foi obtida. Enfim, você vai dar todas as informações ao máximo que você puder para essa legenda. Por que você vai fazer isso? Uma vez que você tem a legenda bem escrita, quando você tiver lá o seu tópico e depois aquelas 5 linhas que eu falei, e daí depois, digamos, você tem a sua imagem descritiva, você vai traduzir essa imagem para cá, tá? Então você vai fazer o link daqui para a imagem e vai começar a desenvolver o seu texto. E olha que legal, logo embaixo você também tem outra imagem completamente descritiva. Então você vai fazer o mesmo e vai fazer o link entre uma imagem e a outra. Então essa seria a terceira dica: link entre imagens. Você vai perceber que é muito mais fácil você escrever dessa forma do que você começar a escrever o texto para depois adicionar a figura, para depois, entendeu? Adiciona a figura, explica a figura, volta para o texto e faz o link entre eles, ok? Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é uma receitinha para você nunca ter o que a gente chama de writing block, para você nunca ficar parado na escrita e não saber o que escrever. Mas se você me disser, Rafaela, eu ainda não estou conseguindo escrever, mesmo aplicando essas dicas, eu tenho outras dicas práticas que eu uso sempre. Só que daí elas já vão em outro sentido, né? Não é sobre escrever de fato, mas enfim. A primeira delas é a técnica Pomodoro. Acho que muitos de vocês já conhecem, mas é basicamente, por exemplo, 1 hora focado e 10 minutos descanso. E você faz isso, sei lá, quantas vezes, a quantidade de vezes que você puder, certo? Essa é a técnica Pomodoro. Você pode, claro, mudar esse tempo aqui e mudar aqui para ser mais aplicado para você, mas vamos ser coerentes de nunca fazer mais descanso do que horas focadas. Outra coisa é identificar quando você é mais ativo, produtivo. Então, por exemplo, se você me fala que você gosta de trabalhar de manhã, se é uma pessoa que gosta de trabalhar de manhã, vai ser o horário que você vai escrever. Eu sou mais produtiva à tarde, então escreva à tarde. Basicamente, é o horário que você for mais produtivo, escreva. Por quê? Quando você está escrevendo um documento, seja uma dissertação, uma tese, é muito importante esse documento, certo? Então você tem que fazer quando você estiver com a maior capacidade mental de produzir esse documento. Uma outra regra prática é não ficar mais do que 6 horas, e esse horário aqui, para você pode ser um pouco mais ou para você pode ser um pouco menos, e você tem que identificar qual que é esse tempo, mas eu acho que 6 horas é um tempo razoável para a maioria das pessoas. Não fique mais do que 6 horas escrevendo, porque a probabilidade de você estar escrevendo muito lentamente e mal é altíssima, tá? Porque você já vai estar cansado, certo? Você tem uma fadiga. Então, não escreva mais do que isso. Pare, relaxe, tenha o seu descanso e quando você retomar, você vai escrever muito mais rapidamente e de uma forma muito mais eficaz. Além disso, é importante a gente ter o ócio para formar bem as frases do seu texto no seu cérebro antes de escrever. Isso também é muito importante. Quando você vai escrever alguma coisa, é importante que as frases já estejam pré-formadas no seu cérebro antes. E por isso que o ócio também é importante para isso, tá? Uma penúltima dica é leia. Leia artigos científicos, ok? Leia sobre o que você está trabalhando. Leia sobre o seu assunto. Quando você está lendo, você tem inspirações de como frasear melhor a ideia que você quer passar. Claro, cuidado com o plágio e lembre sempre de citar corretamente os textos que você utiliza, se você for utilizar de fato um estudo de outra pessoa. E por fim, a última dica que eu gostaria de dar é escreva o máximo que conseguir, sem se preocupar com estrutura. Isso aqui é muito importante. Eu vejo que muita gente quer escrever uma frase perfeita. Cara, se você vai ficar parando para escrever cada frase perfeita, você não consegue escrever um parágrafo, você não consegue escrever uma página,
tá? Então, assim, o mais importante é você colocar as palavras no documento, as frases no documento, e depois você lapida. Então, o seu texto ele é como se fosse uma obra de arte. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com uma escultura, quando Michelangelo fez as suas esculturas maravilhosas, ele não fez no detalhe o nariz primeiro, certo? Para depois continuar na estrutura do corpo. Ele fez ali o corpo de uma forma bem grosseira e depois ele foi dando os retoques e foi fazendo a lapidação da escultura para no fim chegar no cabelo, nos detalhes do cabelo, nos detalhes do nariz, nos detalhes dos olhos. Então o texto é um pouco isso também. É você fazer o grosso, fazer a estrutura, né, geral e colocar o máximo que você puder e depois você vir lapidando, ok? Se depois de todas essas dicas você ainda não conseguir escrever, o que pode acontecer, tá? E daí o que eu tenho para te falar é, você provavelmente ainda não sabe o suficiente do seu assunto para escrever sobre ele. Então, nesse caso, o que eu te aconselho, dá um passo para trás e volte a estudar um pouquinho. Leia mais sobre o assunto, tenta desenvolver ele mais na sua cabeça. E depois de ali 1, 2 semanas, retoma a tentativa da escrita, que eu tenho certeza que vai deslanchar, tá? Então é isso, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês de uma forma prática. Se vocês gostaram, então deixa um like, comenta e também se tiverem outras dúvidas, se algo não ficou claro, pode perguntar que eu vou responder vocês. Também se tiverem outros tópicos que gostariam que fossem abordados, deixa nos comentários que a gente vai pensar sobre eles. Então é isso, boa sorte nas escritas e um abraço.